Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigada por esse dia, obrigada por mais esse momento. Senhor, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradeço por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, obrigada por ser esse Pai tão amoroso, tão bondoso, que está sempre conosco em todos os momentos, Senhor. Continue sendo a luz para o nosso caminho, o nosso escudo de proteção, Senhor, o nosso amigo, companheiro, que não nos abandona nos momentos mais difíceis. Pai amado, eu quero lhe pedir que o Senhor esteja junto com todas as pessoas que nesse momento estão passando por algum tipo de tribulação, Senhor, que estão desorientados, precisando do teu apoio, da sua compreensão, precisando de um anjo na vida deles, Pai amado. Senhor, esteja com eles, consola o seu coração, supra as suas necessidades. Quero lhe pedir também que o Senhor esteja no lar de cada pessoa que aqui se encontra nessa devocional, Senhor. Entre em cada casa, em cada lar, Senhor, derrama bênçãos por lá, por cada membro que se encontre lá, Senhor. Ó Pai, eu quero também lhe pedir que o Senhor, ao lermos a Tua palavra, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, ao que precisamos aprender e a ouvir, para estar no caminho e nos achegarmos mais a Ti, Pai amado. E neste momento eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos ler uns versículos que está em Filipenses 4. Nós vamos ler do versículo 11 ao 13. Vamos lá? Então diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos filipenses. Então, é uma carta cheia de lições, né? Que nos orienta, nos dá orientação. Então, são lições de vida que servem para nós, né? O apóstolo Paulo, como a gente sabe pelas escrituras, ele era muito religioso, estudou com os melhores mentores, né? Teve uma vida boa, farta, mas nesse momento ele foi preso, está passando por grande tribulação, está passando por necessidade, está necessitando de ajuda das pessoas. Então ele escreve essa carta aos filipenses, né, ao povo de Filipe, agradecendo a ajuda que eles tentaram dar a ele, né, deram a ele. Então, apesar de ser um povoado, né, uma cidade, um estado pobre, não ter muitos recursos, eles tentaram ajudá-lo e ele agradece por isso. Então, aqui nós temos uma lição. Aqui ele fala que ele vive na alegria, mesmo em momentos bons, mesmo em momentos ruins, mesmo na fartura, mesmo na escassez. Então, ele aprendeu a ser feliz em Deus, né? Então, ele agradece a Deus até pelas tribulações, porque aí ele tira sempre aprendizado, a situação difícil ajuda a crescer, assim como nós. Então, quando passamos por tribulações, a gente deve aprender com elas, né? E saber que a gente não pode continuar naquela situação, que a gente tem um Deus que pode nos orientar, pode nos ajudar, ou até mandar pessoas que nos ajudem, como foi o caso de Paulo.
Então, não desistir. Então, você vê ele mesmo em situação difícil, ele não deixou de crer, ele não deixou de ter fé em Deus e acreditar que tudo aquilo vai passar, que aquilo é momento. Assim como ele teve um momento de fartura, ele está num momento de escassez, ele pode voltar a esse momento melhor também, né? O que ele não pode é se abater, ficar triste, ficar ansioso, né? Como fala aqui que Deus, a gente já leu em outras ocasiões, que Deus não se agrada da ansiedade, Ele não quer nos ver ansiosos. Então, devemos aprender essa lição com Paulo, né? De viver contente, sem reclamar, sem desanimar, né? Então, a gente pegar na mão de Deus e continuar a nossa caminhada, seja com espinhos, seja com pedras pontudas, mas a gente tem que continuar, colocar a mão para o céu, pedir ajuda a Deus e continuar caminhando, né? Para a gente chegar a uma situação, a sair daquela situação. A gente não pode ficar estagnado, parado, triste, aborrecido, reclamando, né? Só reclamando e não sair do lugar. Não, né? Estar contente com aquilo, tá bom, Deus, estou passando por isso, mas eu vou tentar sair dessa situação. Eu vou correr atrás do prejuízo, né? Então é isso, as dificuldades não serão para sempre. A gente tem momentos, né? Momentos de dificuldades, mas a gente sempre acha uma pessoa que segura a nossa mão, que nos ajuda a sair de certas situações, seja com conselho, seja com ajuda, né? Seja com até um carinho, um abraço, né? Que te deixa mais feliz e contente, que você consiga enxergar que há um futuro na tua frente, né? Que aquilo não acabou, que não é o final do túnel, que não é um túnel sem saída, é um túnel que tem uma saída e uma saída bem maior daquela que você pode estar enxergando naquele momento, né? Então, o crente, como eu falo, como eu ouvi de um amigo, né, irmão, que o crente, ele cai sempre de joelhos, né? Ele não cai para se deitar, ele cai de joelhos, mas ele consegue se levantar, porque Deus segura na sua mão, né? E as dificuldades são passageiras. E quando a gente tem fé, que a gente acha, tem certeza que aquele é apenas um momento, a gente sai sempre daquela situação inteiros, né? Mais fortalecidos muitas vezes. Muitas vezes não, na maioria das vezes a gente sai fortalecidos, a gente sai mais forte daquela situação, disposto a batalhar por uma situação melhor. Então, quando a gente tem esse Deus, né? Quando a gente tem Deus, quando a gente tem Jesus Cristo no nosso coração e sabe o que Ele passou por nós, né? Derramou seu sangue, sofreu, apanhou para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos, para nos dar a oportunidade de ser novas criaturas. Então Ele passou por esse sacrifício tão grande que não é qualquer um que passaria, e passou. Né? Então nós também podemos passar com a força que a gente tem dentro de nós e com a fé no nosso Deus, a gente consegue sair de toda e qualquer situação. Entendeu? Sempre tem um caminho, sempre, né? As portas nem todas estão fechadas. E se a gente encontra ela fechada, vamos bater em outra. Uma hora a gente consegue uma porta que nos acolha, que nos dê aquele empurrão que a gente necessita. Então é isso. O apóstolo Paulo fala aí que a gente, né, não pode... cadê as duas lições que eu escrevi aqui? Que nós temos duas lições aqui. 2 conselhos. Ele pede para nos alegrarmos em Deus e sermos amáveis, agradecer ao outro que nos ajudou, né? E ter a certeza que Deus sempre está por perto.
E a outra lição é trocar a ansiedade pela oração e louvor. Então, essas são duas lições que eu aprendo aqui, que a gente não deve se abater. Se está triste, se está ansioso, se está atribulado, ore, louve, que tudo fica mais fácil. Os nossos olhos, a neblina dos nossos olhos saem rapidamente, a gente consegue enxergar qual o caminho a seguir, qual a orientação de Deus, consegue enxergar o que Deus está falando conosco. Quando a gente está atribulado, a gente não enxerga. Quando a gente está ansioso, a gente não enxerga. Né? A gente precisa de ter esse momento de orar, de pedir ajuda para Deus, de pedir discernimento para Ele, e a gente consegue sair. Então, eu termino aqui falando o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Ele está me fortalecendo, eu posso coisas boas. E o 19, que fala assim: e o meu Deus, isso é Paulo falando para eles, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.